Medo e fé. Essas duas coisas podem caminhar juntas em nós? Não, claro que não, porque fé é superação de medo. Quando nós temos medo, nós temos ausência de fé. E quando nós temos medo, nós não conseguimos fazer com que o sobrenatural de Deus, através da sua palavra, aconteça em nós e através de nós. Quando nós vamos em Hebreus 11:1 na Bíblia, a Bíblia fala que fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, se você tem certeza daquilo que você está esperando e convicção, mesmo que você não está vendo, você está agindo através da fé e fazendo com que o sobrenatural de Deus aconteça na tua vida e através dela. Uma das passagens mais lindas que falam a respeito de fé na palavra de Deus é quando os discípulos estão no barco sozinhos, sem Jesus, porque Jesus tinha ficado para orar, e o barco começa a ser açoitado pelos ventos e também pelas ondas do mar. E quando eles olham, eles veem um vulto andando por sobre as águas, por sobre a tempestade. E aí eles ficam com medo e começam a gritar, e Jesus diz: não temam, sou eu. E aí Pedro diz para ele assim: se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus automaticamente responde: então vem. Pedro desce do barco e começa a andar sobre a palavra de Deus, olhando sobre a palavra de Jesus, olhando para Jesus. Então ele anda pela palavra de Jesus, ele obedece a palavra e caminha olhando para Jesus. Só que no meio do caminho, Pedro olha para as circunstâncias. Quais eram as circunstâncias naquele momento? Ventos fortes, ondas grandes, e ele começa a ter medo, e o medo faz com que ele comece a afundar. Então a fé que ele tinha começou a não ser suficiente para fazê-lo andar por sobre as águas, porque o medo acabou se sobressaindo a fé, e ele afunda, ele pede socorro para Jesus. Jesus estende a mão e dá a mão para Pedro e tira Pedro de dentro da água, e eles caminham juntos de volta para o barco. Então Pedro não andou só uma vez, Pedro andou duas vezes por sobre as águas. Ele foi até Jesus e voltou até o barco com Jesus, andando por sobre as águas. Quando eles chegam no barco, a tempestade, Jesus faz ela cessar, a palavra de Deus diz. Mas por que Jesus então não cessou a tempestade antes de Pedro andar por sobre as águas? Pelo simples fato que a fé ela tem que agir primeiro dentro de nós, para depois agir fora de nós. Primeiro dentro de nós ela vem, faz a transformação e mostra que nós acreditamos. Ela nos transforma por dentro para que o exterior seja transformado também através dela. Então, naquele momento, Jesus precisava fazer com que a fé deles fosse acrescentada, que eles vissem que Jesus estava andando por sobre as águas e que se eles tivessem fé, eles também poderiam fazer a mesma coisa. Então, o ensinamento veio e nós aprendemos com essa passagem, não no momento em que Pedro afundou, mas no momento em que ele andou por sobre as águas. Muitos de nós não faríamos o que Pedro fez, muitos de nós não teríamos coragem de andar por sobre as águas. Então, se Jesus te disser, faça. Se Jesus te disser através da palavra que você é capaz, entenda que você é capaz, porque é Jesus que está dizendo. Então ande por sobre a palavra de Jesus, assim como Pedro fez. Não olhe para as circunstâncias, para que você possa estar recebendo de Deus um milagre que Deus tanto quer entregar na tua vida. E Deus tem coisas sobrenaturais para todos nós. O natural depende de mim e de você, agora o sobrenatural depende do nosso Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha um momento de reflexão na palavra do Senhor, que você possa ter um momento de qualidade com Deus na leitura da palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você está lendo a palavra de Deus, leia em voz alta, porque além de você estar lendo, você está ouvindo a palavra e você tem a sua fé acrescentada. Então, Deus te abençoe você e toda a tua família, no nome de Jesus. Amém.